A soberania absoluta deu lugar à divisão de responsabilidades e diálogos mais abertos. E você o que acha? Será que a liberdade dada aos filhos tira a autoridade do pai? E para falar mais sobre o assunto, nós convidamos o psicólogo Marcos Bersan. Doutor Marcos, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. A liberdade dada aos filhos tirou a autoridade do pai? Imagino que não, Sérgio. Imagino o que acontece é que a liberdade sem responsabilidade. É importante que essa liberdade seja dada junto com a responsabilidade, que o filho arque com as consequências dessa liberdade que foi concedida a ele. Nós tivemos um pai que disse que os filhos não sabem aproveitar a liberdade. É verdade? Eu acho que não é bem assim. Acontece o seguinte, é que antigamente o pai tinha um papel muito claro e muito definido. O pai tinha a função única e exclusiva de prover o lar. Hoje o pai tem que desempenhar outras funções, né? Ele tem que fazer afazeres domésticos, ele de repente vai na reunião escolar, ele acompanha a mulher no pré-natal, está um pai mais afetivo, mas na contramão disso ele tem dificuldade de exercer a autoridade. Ele confundiu, de repente, autoritarismo com autoridade. O autoritarismo é algo que não é benéfico. Agora, a autoridade é importante que seja mantida nessa relação. Mas antigamente, como o senhor disse, as famílias eram mais numerosas e o pai era o provedor e muitas vezes batia. Uhum. E hoje não tem mais essa questão de bater. Antigamente... O que é melhor, então? Conversar ou bater? Eu acho que fica muito difícil a gente colocar e julgar sob o crivo aí de um juízo qualquer. Acontece que antigamente o pai era uma família numerosa, o pai morava e casava com a mãe e ficava durante a vida toda, tinha 10 filhos, então ele até podia errar mais, ele tinha uma experiência. Hoje acontece o seguinte, pais divorciados, pais separados, filhos que são cuidados por avós maternos ou paternos, enfim. Então, houve essa mudança total no núcleo familiar, né? E o adiamento da paternidade. Hoje, muitas pessoas pretendem ter um filho só ou até nenhum filho. Então, houve essa mudança. E esse homem de hoje, apesar dele estar mais afetuoso, mais companheiro, ele tem essa dificuldade, às vezes até de bater e de se sentir culpado por essa série de coisas que acontecem no dia a dia. Agora, então, como fazer? Qual seria o melhor caminho para você educar bem o seu filho ou a sua filha? Olha só, Sérgio, não é como um aparelho, um eletrodoméstico, quando você compra na loja, vem junto... porque cada caso é um caso, exatamente. Né? Não vem junto um manual. Quando você descobre a paternidade, aí não vem um manual, né? Você vai ter que exercitar isso. Agora, é importante que o pai seja presente desde o momento do pré-natal, né? Para que dê um aporte emocional para essa mãe, que acompanhe essa mãe, que seja um pai companheiro. Mas eu me pergunto e me preocupo muito com a seguinte questão. Muitos pais falam que querem ser amigos dos filhos. Não que isso não seja benéfico, é importantíssimo o companheirismo, mas antes de amigo, ele deverá ser, em primeiro lugar, pai. E às vezes, o pai hoje acaba sendo amigo, confidente e deixa de ser pai. Então eu acho que isso é a coisa mais importante a ser observada. Ou seja, você está permanentemente, não tomando conta, cuidando, observando, olhando para onde o filho vai, mas sendo de fato amigo, companheiro. Isso vai influenciar, inclusive, na própria criação da personalidade do filho ou da filha. E eu perguntaria, quem se dá melhor com o pai, o filho ou a filha? Ou seja, a questão é muito polêmica, né? A gente poderia enveredar aí pela psicologia e falar várias coisas. A gente pode dizer que o pai passa por fases. No primeiro momento, todos os pais, até por volta dos 5 anos de idade, é o pai herói, é aquele pai perfeito. Por volta dos 3, 5 anos, a menina se aproxima mais do pai e o menino da mãe, né? Chega na juventude, na adolescência, a destituição desse lugar de herói, né? Esse lugar é cedido a quem? Ao grupo, ao cantor de rock, ao ídolo, ao ator do cinema. E depois, mais na idade adulta, né, você tem o quê? Você tem a amizade, há um reencontro com a paternidade aí, e você, naquele momento anterior que julgava muito os seus pais, passa a entender que seus pais foram muito bons para você, mesmo tendo errado no passado aí. E a gente pode até lembrar a música, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, né? São crianças como você. É mais ou menos por aí. A pessoa vai chegando a essa conclusão com o passar da vida. Então, rapidamente, para a gente encerrar, não é pagar mico beijar o pai ou a mãe, né? Não, com certeza. Tem que aproveitar muito isso. Que recado você daria para os filhos? Aproveitar, né? E comemorar muito, celebrar essa data muito importante aí. Tá ok. Muito obrigado pela participação do senhor no MGTV. Uma boa tarde. Boa tarde.